Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa jornada devocional no livro de Marcos. Meu nome é Alex, sou pastor da igreja CCM e hoje é dia de lermos Marcos, capítulo de número 5. São 43 versículos, 3 grandes histórias, 3 grandes milagres. O primeiro deles, um homem possesso de espíritos malignos, ele é liberto na cidade de Gadara. Jesus ordena que os demônios saiam daquele homem, eles entram nos porcos, os porcos são lançados na água, a galera fica espantada ao ponto de pedir para que Jesus se retire. Enquanto Jesus está se retirando daquela cidade com seus discípulos, novamente no seu barquinho, aquele homem que estava endemoniado e que causava muito problema para a cidade, tenta entrar no barco. Ele quer ser um discípulo de Jesus, ele quer seguir Jesus, afinal de contas, Jesus mudou a sua vida. Mas Jesus não o recebe no barco. Jesus fala para ele, não, você não vai vir conosco. Você vai voltar para sua casa e você vai contar para os teus tudo aquilo que te aconteceu. E aquele homem volta para a região da sua família, uma região conhecida como Decápolis, um conjunto de 10 cidades. E lá ele começa a testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Eu acredito que muitas pessoas em Decápolis passou a acreditar em Jesus a partir do testemunho de vida daquele homem. E aí, quando Jesus retorna com seus discípulos para o outro lado do mar, tem uma multidão esperando, a galera comprimindo ele, e aí surge um homem chamado Jairo, ele é chefe da sinagoga, a filha dele está doente, e ele pede para que Jesus vá até a casa dele, e Jesus topa a missão. Enquanto Jesus está indo, a multidão está apertando ele, e aí vem uma mulher se arrastando e toca na orla das vestes de Jesus, ao ponto de fazer com que Jesus pare. Jesus para e começa a dizer, alguém me tocou. E aí os discípulos, claro que alguém te tocou, tem uma multidão te tocando. E aí Jesus, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí aquela mulher aparece trêmula diante de Jesus, fui eu que te toquei. E Jesus fala para ela algo maravilhoso, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Naquele interim, Jesus retoma sua caminhada em direção à casa de Jairo, chegam algumas pessoas da casa de Jairo e falam para Jairo, olha, não incomoda mais o mestre porque a sua filha está morta. Jesus, ouvindo aquilo que eles estavam contando para Jairo, disse para ele, o versículo 36, que é o versículo que eu quero compartilhar com vocês. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crer somente. Ali, de alguma forma, Jesus contém a multidão e leva consigo Pedro, Tiago e João para a casa de Jairo. Quando eles chegam na casa de Jairo, tem uma multidão ali, ou um grupo de pessoas lamentando a morte da menina. Jesus vai até a menina e fala para ela, Talita cumi, levanta-te, menina. E para espanto de todos, a menina se levanta de volta à vida. Há um ponto em comum entre o milagre que acontece na vida dessa menina, na casa de Jairo, e o milagre que acontece na mulher que sofria com fluxo de sangue. Ah, pastor, eu sei qual que é o ponto em comum. São os 12 anos. A mulher, 12 anos enferma, a menina que ressuscita tem 12 anos de idade. Não, os 12 anos não é o ponto em comum. O ponto em comum é a fé que atua na vida de Jairo e a fé que atua naquela mulher. Então esses dois milagres têm em comum a fé. A fé daquela mulher fez com que ela se arrastasse no meio de uma multidão para tocar na orla de Jesus. E Jairo, não vejo menção da fé dele. Quando ele ouve as palavras daquelas pessoas que vieram da sua casa, contando para ele não incomodar o mestre, provavelmente naquele momento ele se abate. Jesus, percebendo que ele está abatido, lança uma palavra ao coração dele. O versículo que nós lemos. Não temas, Jairo. Crê somente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir as palavras de Jesus. E Jairo, apesar de ter ouvido a má notícia de que a sua filha estava morta, dá ouvidos à boa notícia de Jesus, de que ele não deve temer, crer somente. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo, vai dar tudo certo, e Jairo acredita que vai dar tudo certo. Jesus entra na casa dele, a sua filha volta à vida para a glória de Deus. É isso. O ponto em comum é a fé. A fé
é extremamente importante nas nossas vidas, né? A fé é o firme fundamento das nossas crenças no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é você acreditar que tudo vai dar certo. Fé é você acreditar que Deus tem todo o poder nas mãos e Ele está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Tenha um excelente dia. Até a próxima. Grande abraço.